Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 101. Salmo de número 101. Salmo de número 101. Verso de 1 a 5, eu quero ler com vocês. Domingo passado nós tivemos aqui aquele momento muito precioso, quando nós consagramos e dedicamos aqueles 3 dias que nós fizemos de jejum só na água, a nossa comunidade fez, foi uma bênção. E eu disse aqui que hoje estaria trazendo uma mensagem com um tema sobre como manter o amor conjugal. Só que eu me equivoquei, essa mensagem já está no canal de YouTube da nossa igreja, eu já preguei, mas hoje eu vou falar para as famílias. Eu quero falar para vocês hoje sobre construindo um casamento duradouro. Esse é o tema da minha palavra hoje. Como é que a gente pode construir um casamento, um relacionamento que suporte os anos e os tempos enquanto eles passam, sem que a gente desista um do outro? Porque hoje a gente percebe, nada mais está durando. Eu fiquei muito indignado esses dias com algumas coisas, né? Lá em casa, um tempo atrás agora, queimou a televisão. Aí eu vou lá consertar esse negócio, né, Carlinha? A gente manda consertar. Aí levei para consertar. Quando cheguei lá para consertar, o cara falou assim: não tem conserto. Eu falei: como não tem conserto? Esse negócio está novinho, como é que isso não tem conserto? Ah, ô pastor, esses troços que a gente faz hoje, não é para durar não. Eu falei: ué, não é para durar? Antigamente aquela televisão de bojo grandão durava 20 anos, né, Ulisses? A gente consertava e cansava e queimava, e a gente trocava aquele troço e durava. Aí o cara falou assim: ó, essas televisões hoje são programadas para durar no máximo 10 anos. Mas eu fiquei indignado, mas não é possível, não é? Aí a máquina de lavar um tempo atrás lá em casa também queimou. Não, irmão, não estou com zica não. Ela queimou, aí deu um problema na máquina de lavar. Mas eu olhei para a máquina de lavar e falei assim: você já está comigo há exatamente 25 anos. É. 25 anos. Aí, irmãos, a minha máquina de lavar tem 25 anos. Aí eu decidi, falei assim: sabe de uma coisa? Eu vou te aposentar, você já trabalhou bastante. Comprei uma outra máquina novinha, eu lembro direitinho, me custou o olho da cara, R$800, queimou com 5 meses. Falei: ah, não é possível, não tem jeito. Aí eu fiquei indignado, chamei o cara para consertar. Escute atenção nesse negócio de duração, a coisa tem que ser duradoura. Aí ele falou assim: o rapaz chegou para consertar a máquina, olhou, viu a outra encostada. Ele falou assim: pastor, essa máquina que está encostada aqui é fantástica, não tem máquina mais assim, os motores e tal, isso aqui é uma preciosidade. Sabe o que eu fiz? Eu dei a outra que queimou para os outros, mandei arrumar de 25 anos, ela já deve estar com quantos anos já comigo? Agora ela está com 25, então. Agora ela está com 25. As pessoas hoje, as coisas hoje, estão sendo feitas para durar pouco tempo. E isso me deixa extremamente irritado. Eu tenho um amigo, que eu não vou ficar falando o nome, que vive me criticando, porque eu tenho camisa de 30 anos de idade. Eu tenho camisa. Eu tenho gravata de 30 anos, 32 anos, gravata de 32, está novinha, por que eu vou trocar? Tem que durar mesmo, foi feita até eu aposentar. Eu me lembro que quando eu fiz essa, não fica me criticando não, vai ficar aqui na internet, mas vocês não me criticam não. Eu me lembro que quando, eu não gosto dessas calças modernas, sabe? Essas calças que os caras saem tudo apertadinho, parecendo assim, né, que é a boquinha de frango lá, sei lá, que as canelinhas de saracura, aquele troço. Eu não gosto daquele troço. Aí eu falei assim: não vi um negócio desse não. Eu gosto de calça que dura. Minhas calças jeans duram 20 anos comigo, ela é uma beleza. Então o negócio, eu falei assim: eu agora vou fazer meia dúzia de calças social para durar para mim até eu aposentar enquanto pastor, porque pastor tem que usar roupa social. Eu detesto calça
apertada. Aí mandei fazer, olha bem, mandei fazer essas calças aqui, larga, com preguinha. Ninguém usa prega. Os caras falam assim, esse cara tá bregue, não quero nem saber. Eu gosto bem larguinha. Falei assim, com 6 calças social eu vou até aposentar, até os 70 anos, né? Não, mas eu uso uma vez por semana, irmão. 6 calças eu levo 1 mês e meio para usar cada um, aí, mas dá para durar até os 70 anos. A gente tem que ter o hábito, irmão, de fazer coisas para durar. A gente se acostumou com as coisas que não duram mais. Hoje a máquina estraga, é tudo descartável, né? Televisão descartável, e hoje também as pessoas estão ficando até descartável. Esse negócio hoje ninguém mais faz nada para durar. Então nessa noite eu quero pensar com vocês sobre como é que a gente pode construir um relacionamento e um casamento que seja duradouro. E olha, eu tenho muitos defeitos, não é? E por favor, não vá investigar a minha vida dos defeitos, porque a minha mulher sabe todos eles, mas eu posso falar sobre duração, porque agora, daqui a 20 dias, eu vou fazer 30 anos de casado. Durou, está durando, e eu acho a mulher bonita, eu gosto da mulher, eu gosto de beijar ela, eu gosto do cheiro dela, eu gosto da companhia dela. Tem que ser assim, irmão. Como é que a gente constrói um relacionamento que dure com o passar dos anos? Veja, eu quero ler o Salmo 101, versos de 1 a 5, porque ele vai trazer para nós aqui algumas instruções preciosas, se você tem interesse de ter uma vida sentimental, conjugal, bem-sucedida. Pastor, eu sou solteiro, então abra o seu coração, preste atenção, aplique esses valores à sua vida, porque você vai conseguir, se você aplicar isso à sua vida, você vai conseguir construir uma família sólida, que não vai ser destruída com o passar dos dias e nem com os ventos fortes que de vez em quando dão contra a nossa casa. Olha só o que diz o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e o coração soberbo, não o suportarei. Amém. Vamos orar, assentados, feche seus olhos. Pai, nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor, ó Deus, a Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração, de maneira, ó Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite fortificados, animados, consolados, motivados, ó Deus, a permanecer no propósito de estabelecer um relacionamento duradouro no nosso casamento, a construir um relacionamento firme e que seja aprovado pelo Senhor e que tenha como fundamento os valores da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja, e repreendemos toda a ação do diabo que se levanta para roubar esta palavra ou dificultar a compreensão dela. Nós resistimos fortemente, ó Deus, essas ações do maligno, e pedimos que o Senhor possa liberar a nossa mente, o nosso coração, o céu sobre a nossa vida nessa noite, a fim de que possamos acolher essa palavra como verdade transformadora. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, coisas que duram, elas são muito importantes. Eu costumo dizer que eu tenho algumas coisas que eu carrego comigo, que elas são mais de símbolos emocionais do que o próprio valor do que elas representam. Por exemplo, eu tenho comigo um cordão de ouro, mas eu não comprei esse cordão de ouro. Esse cordão de ouro foi um presente da minha avó, que era da família dela. Então esse presente tem um valor sentimental para mim, porque ele já dura mais de 100 anos na família. Então é uma joia que dura. Quando a minha mãe morreu, antes dela morrer, ela me deu um presente que eu carrego comigo. É um presente que dura há décadas.
que é uma pulseira de ouro também, pequenininha. Eu nunca comprei, ganhei dela. Ela tem um valor duradouro. Quando eu me formei, eu não tinha condições econômicas para poder fazer investimento em anel de formatura, sabe? Todo mundo gosta. Eu sempre quis ter um anel de formatura. Minha irmã sabia. Alguns anos depois, minha irmã foi lá e me deu um anel de formatura, que eu também não teria condições naquele momento de comprar, que é o que eu carrego na minha mão. Ele é extremamente valioso do ponto de vista sentimental. É um negócio que dura há muitos anos. A gente precisa, quando a gente vai construir uma casa, ninguém constrói uma casa, por exemplo, para que ela seja consumida com 3, 4 anos. A gente, quando vai levantar uma construção, a gente faz ela e a gente olha para ela e pensa assim: isso aqui vai durar até eu morrer, vai ficar para os meus filhos, porque a gente está construindo um negócio com durabilidade. Agora, o casamento, ele precisa ser algo que também permaneça e sobreviva ao tempo e que dure aos anos. Por quê? Porque ele foi idealizado por Deus, e tudo aquilo que Deus idealizou é bom, é agradável e faz bem a sua e a minha vida. Então, quando Deus estabeleceu o casamento, quando Deus formou o homem, depois da costela do homem formou a Eva, e depois os apresentou um ao outro, e eles coabitaram, ali surgiu o primeiro relacionamento familiar. Então, quem criou o casamento foi Deus, porque Deus viu que isso era bom, e Deus fez isso para que durasse. Não era propósito de Deus que o Adão e a Eva vivessem sozinhos. Então, quando, por exemplo, acontece um divórcio, não é que o casamento seja alguma coisa que tenha falhado, uma instituição que falhou. Não, o casamento não falha como instituição. Quem falha somos nós como seres humanos, porque muitas vezes nós não perdoamos, porque muitas vezes nós não sabemos abrir mão, nós não renunciamos a certas situações no relacionamento, e aí ele adoece e ele entra em crise, e muitas vezes ele acaba se desfazendo. São as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento é que falham. Mas como é que você e eu podemos construir então um casamento duradouro, um casamento que suporte o dia a dia e que suporte as diferenças e que vence os problemas que a vida coloca, que não vá se desmanchar com o passar dos anos? Essa é a pergunta que muitas pessoas casadas fazem, e também é uma pergunta que muitos solteiros que estão olhando aí, pensando se vale a pena ou não a gente partir para um casamento, estão buscando, olhando, será que vale a pena? Bom, deixa eu dizer para você, o casamento é algo que vale a pena, e o casamento foi projetado por Deus para que dure. O casamento foi estabelecido por Deus para que o homem e a mulher tenham um relacionamento duradouro e que eles sejam parceiros ao longo de toda a sua vida. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje muitos relacionamentos conjugais se partindo, se rompendo. Os casais, parece que em muitas situações eles não são mais parceiros, eles são rivais. Não existe parceria, existe rivalidade. Então a gente precisa entender princípios da palavra de Deus para que nós possamos construir um casamento duradouro. E o que é que você e eu temos que fazer para que o nosso relacionamento conjugal dure, para que ele sobreviva aos anos, para que ele suporte as lutas e as dificuldades? Este salmo nos dá algumas dicas para que nós possamos aplicar esses princípios à nossa vida. E se nós aplicarmos esses princípios, o nosso relacionamento familiar será duradouro, será uma bênção. Então veja, que princípios são esses que podem fazer com que o seu relacionamento conjugal dure por longos e longos anos? Veja, em primeiro lugar, para se construir um casamento duradouro, diz aqui a palavra de Deus, é preciso fazer uma faxina no coração e na casa para se viver com integridade. Olha, isso pode parecer estranho para você, mas se alguém quer que realmente o seu casamento dure, é necessário que a gente faça uma faxina no nosso coração, na nossa vida. O marido tem que fazer, a mulher precisa fazer, para que eles possam viver com integridade. Veja o que diz o verso número 2, ele diz algo seríssimo, ele diz assim: portas adentro, em minha casa terei coração sincero. O que o salmista está dizendo é que quando a gente fecha a porta da nossa casa, tem muita coisa que acontece lá que é estranha.
Tem muita coisa esquisita acontecendo depois que a porta da casa de muitos casais se fecham e eles entram. Aqui, quando o salmista fala sobre isso, ele está falando da necessidade que você e eu temos de ter uma conduta santa, íntegra, reta, na nossa intimidade dentro de casa, quando nós fechamos a porta e ninguém nos vê lá dentro de casa. Porque hoje o que a gente percebe? Muitos pecados contra o Senhor e muitos pecados que cometemos um contra os outros têm sido cometidos dentro de casa mesmo, quando nós estamos longe do olhar da maioria das pessoas. Há muita coisa errada acontecendo na casa de muitos casais quando eles fecham a porta. Tem gente que fora de casa, com a porta aberta, depois que sai, é impressionante, o camarada é extremamente agradável com a gente, a mulher é extremamente educada com a gente, eles são simpáticos, mas quando a porta da casa fecha e os dois estão lá dentro, o negócio parece um balaio de gato, é um arranhando o outro, é um agredindo o outro, é um trocando farpas com o outro, é um e outro se cutucando com vara curta, como dizem por aí. Quando as pessoas estão longe dos olhos dos outros dentro de casa, muita gente começa então, por falta de fazer uma faxina no coração, por falta de uma integridade pessoal, começa a colocar o casamento para a beirada do precipício. Há muita impureza correndo solta dentro das casas, depois que as portas são fechadas atrás de nós, dentro da nossa família. Na nossa família nós não podemos ter áreas de sombra, nós não podemos ter lugares reservados só para nós, aonde ninguém entra. Eu acho muito estranho. Eu não sei onde que eu estava esses dias, que alguém falou assim: mas a sua mulher pega o seu telefone assim? Eu falei: claro, ela tem a senha, ela põe o dedão dela lá, aquilo abre, ela futrica, faz o que ela quiser com o meu celular, joga para cima, deixa cair, faz o que ela quiser. Eu não tenho nada a esconder. Eu fiz uma faxina no meu coração, na minha vida, tem que ter integridade. Por que a mulher não pode pegar o telefone do marido? Por que o marido não pode pegar o telefone da mulher? Se não pode é porque tem alguma coisa estranha. Ah não, isso é muito pessoal coisa nenhuma. Se você quer pessoalidade, não case, porque você vai viver sozinho, individualmente, e vai fazer o que você quiser da sua vida. Mas casou, querido, seu celular tem que ser aberto, seu Instagram tem que ser aberto, seu WhatsApp tem que ser aberto, seu Facebook, nem sei se existe mais, tem que ser aberto. Eu sei lá, eu não tenho essas coisas não, mas a pessoa precisa entender que quando a gente casa, e se a gente quer que o casamento dure, nós temos que fazer uma faxina no coração, temos que viver com integridade, especialmente quando a porta da nossa casa se fecha, lá dentro no particular. Se você não fizer uma faxina, se você não aprender a separar o precioso do vil, o negócio se perde. Tem muita gente, tem muita mulher que sonhou, por exemplo, em casar, com um príncipe encantado. E aí a cidadã olhou para o camarada e achou que ele era um Brad Pitt e casou com ele. E depois que casou com quem ela achou que era um Brad Pitt, ela descobriu que casou com um Pitbull. Tem gente que sonhou em casar com um Tom Cruise, e aí encontra um camarada que encheu os olhos, e ela casa com esse que ela acha que é um Tom Cruise, e ela descobre depois de casado que ele é um Cruz Credo. Por quê? Porque quando nós fechamos a porta da nossa casa, lá dentro tem que haver o quê? Integridade. O marido, a esposa precisa fazer uma faxina. Há muitas coisas que nós carregamos na vida e que precisam ser abandonadas para que o nosso casamento dê certo, para que o nosso relacionamento funcione. Eu vivo dizendo, pessoal, e acredite em mim, se alguém me pergunta, estão me perguntando: pastor, o senhor vai fazer então 30 anos de casado? Vou fazer 30 anos de casado. Como é que o senhor conseguiu? Simples, eu aprendi a obedecer a minha mulher. Ela sempre fala assim, é propaganda enganosa. Eu aprendi a obedecer a minha mulher, Aí funciona. De vez em quando eu empaco,
De vez em quando eu garro um pouquinho na esquina e argumento, mas mulher, você sabe como é que é, né? Com aquele jeitinho, elas vão empurrando a gente, vai levando a gente, e quando a gente vê, a gente já está fazendo tudo que elas querem, né? Mas se você quer ter um relacionamento duradouro, aprenda a fazer uma faxina no seu coração, aprenda a viver com integridade. Não há nenhum segredo entre você e sua mulher, entre você e seu marido, não pode existir isso. O que está acontecendo quando a porta da sua casa se fecha? Eu descubro que tem muitas casas aí que estão em guerra, porque o casal não é parceiro, o casal vive uma vida de rivalidade, e Deus não nos chamou para isso. Você quer que o seu casamento funcione e dure? Então você precisa fazer faxina no seu coração, com muita frequência. A gente tem a mania de limpar a nossa casa, na verdade, passar pano e fazer. Por quê? Porque é necessário com frequência limpar a casa, porque no dia a dia a poeira chega, no dia a dia a sujeira vem, o vento traz. E por que na nossa vida conjugal vai ser diferente? Não será, porque no dia a dia a gente trabalha, a gente cansa, a gente fica irritado, a gente fica nervoso. E se você chegar em casa nervoso por causa do trabalho, se você chegar em casa também agitada por causa do que lhe aconteceu lá no ambiente de trabalho, você vai ter uma série de dificuldades. Então você tem que fazer faxina. É por isso que o salmista diz aqui, de maneira muito clara para mim e para você, portas adentro, ele está dizendo lá dentro, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. O coração tem que ser sincero, o coração tem que ser íntegro, e o casal precisa aprender a ser parceiro e não rival. Aliás, antes de passar para o segundo ponto que eu tenho aqui a dizer, parece que em alguns casos, né, os casais quando vão casar, a gente chama na frente, faz aquelas promessas de voto, né? Então, amar, respeitar, honrar, né, até que a morte separe. Mas parece que em alguns casos eles fazem um voto assim: eu vou te perturbar, eu vou implicar com você, eu vou ficar no seu calcanhar, eu vou ficar te beliscando, eu vou ficar te incomodando o tempo todo, eu vou ficar ali na sua orelha. Não, você faz voto de amar, respeitar, você faz um voto de ser parceiro, de ser parceira, não é de ficar cutucando, irritando o outro, não. A gente precisa aprender a fazer faxina no coração, se a gente quer que o nosso coração, o nosso casamento dure. Em segundo lugar, um casamento duradouro só é possível para aqueles que são capazes de eliminar hábitos ruins da sua vida. Preste atenção, você quer que o seu casamento dure, então você precisa aprender a eliminar hábitos ruins da sua vida. Veja o que ele diz no verso 3. Ele diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Lá em Mateus 6, no verso 22, Jesus, falando sobre isso, ele disse assim que os olhos que nós temos, eles são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem maus, se o nosso olhar for ruim, ele diz, todo o nosso corpo vai andar na escuridão. Mas se os nossos olhos, por outro lado, forem bons, todo o resto do nosso corpo será luminoso, porque pelos olhos, Jesus diz que entra tanto o bem, quanto também entra aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Então, quem não vigia os próprios olhos, cai e tropeça. Aqui o salmista diz que ele não vai colocar coisa injusta diante dos seus olhos. Se você quer que o seu casamento seja um casamento duradouro, cuidado com os seus olhos. A TV e a internet, elas estão aí, e você sabe quanta coisa ruim esse pessoal anda divulgando, esse pessoal anda colocando no ar. É muita porcaria que corre solta na TV e na internet, aqueles downloads que as pessoas andam baixando por aí, quantas imoralidades, quantas coisas inconvenientes, quantas pessoas, por exemplo, eu fico reparando, assistem, vou citar um caso, assistem, por exemplo, uma novela que incentiva o homossexualismo, o adultério, a destruição da família, ou mesmo a violência. E ao estar assistindo essas coisas, queridos, quando você coloca essa
programação diante dos seus olhos. O que acontece? Você precisa entender que todas as vezes que você fica ligado nessas coisas, você está então atraindo essas influências, esses espíritos que estão sendo divulgados ali para dentro da sua casa, e isso vai prejudicar o seu relacionamento, vai prejudicar o seu casamento. A palavra de Deus diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ou nós nos libertamos desses hábitos e desses vínculos que muitas vezes prejudicam o nosso casamento, o nosso relacionamento, ou isso vai acabar nos prendendo e nós vamos acabar sendo influenciados, e daqui a pouco a gente está praticando, fazendo essas coisas como se fosse algo normal. Eu me lembro que uma vez eu fui procurado por uma pessoa, a mulher, minha ovelha, marido não, mas de uma igreja pentecostal. E a mulher chegou no meu escritório, no gabinete pastoral, muito angustiada, muito preocupada, muito aflita, e eu querendo orientação. E aí, quando a gente começou o atendimento, ela me disse assim: pastor, meu marido é da igreja tal, uma igreja muito boa, muito séria, pentecostal, fogo puro, como eles dizem por aí, mas meu marido, ele é viciado em pornografia, e ele quer que eu faça com ele aquelas coisas que ele está vendo. O cara está dentro da igreja, botando coisa impura diante dos olhos, e a mulher não aceitando. Pastor, o que eu faço? Falei: você precisa dizer para ele que você realmente não vai fazer isso, que você realmente não tem essa prática, isso não é o seu hábito, e também não é um hábito de uma pessoa crente. Ele não é minha ovelha, mas você vai dizer isso para ele, você vai confrontar ele, e você vai ser firme no seu procedimento. E ela então voltou e foi firme no procedimento dela, mas ele pressionava. E aí ela voltou e disse assim: eu acho que eu vou procurar, pastor, um apoio também, além do senhor, eu vou procurar um apoio psicológico, o que o senhor acha? Eu falei assim: bom, eu vou te dizer o que eu penso. Eu não sou contra a ciência, não sou contra nenhum tipo de ajuda profissional, pelo contrário, tem muitas pessoas que são uma bênção, podem te ajudar muito, mas nesse caso seu em particular, eu quero dizer para você o seguinte: na segunda encontro que você tiver com a psicóloga, ela vai te mandar separar. Que isso, pastor? Falei: tá bom, pode ir lá. Aí ela foi, passou um dia, ela voltou correndo aflita: pastor, não é que no segundo encontro a mulher mandou largar meu marido? Eu falei: estou te dizendo, se você quer um casamento que dure, tome cuidado com aquelas coisas que você põe diante dos seus olhos. Há muitos hábitos, há muitos costumes que as pessoas até aí fora aprovam, mas a palavra de Deus reprova isso. Um hábito que se repete na nossa vida, com o tempo ele se torna um costume, e esse costume ele vai acabar se tornando uma prisão e destruindo o seu lar, o seu casamento, o seu relacionamento. Faça como o salmista, querido. Se você quer realmente santificar a sua vida, a sua família, se você quer ter um casamento duradouro, não ponha coisa injusta diante dos seus olhos. Porque essas coisas injustas que a gente costuma colocar diante dos olhos, elas podem destruir a sua casa, o seu casamento, o seu relacionamento. Tome cuidado com isso. Em terceiro lugar, se você quer um casamento duradouro, você não pode pôr fogo na sua casa. Isso aqui eu quero gastar um pouco mais de tempo. Diga, você que é marido, casado, se a mulher está aí, diga assim: ó, não ponha fogo na nossa casa. Fala para ela aí, por favor. Agora diga para o seu marido aí: meu bem, não toque fogo na nossa casa. Fala para ele: não toca fogo na nossa casa. Olha só o que ele diz aqui, verso 4 e 5, olha o que o salmista diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. Veja, o que o salmista está dizendo aí no verso de número 5 é o seguinte: ele está falando sobre a língua. Quem é que calunia?
Quem é que calunia? É a língua. Ele está falando da língua, preste atenção. Ele está falando aqui sobre a capacidade que nós temos de nos comunicar dentro do casamento ou no relacionamento pessoal com outras pessoas. E então, se a língua é peçonhenta, se a língua é má, se a língua é afiada, se a língua da gente é ferina, se a língua da gente é descaridosa, se a língua da gente é suja, então essa pessoa, ela vai botar fogo na casa dela, ela vai destruir o relacionamento dela, ela vai colocar o casamento dela em um lugar na beirada do precipício, ela quer destruir a sua casa. A fé dessa pessoa, cuja língua é ferina, cuja língua é descaridosa, a fé dessa pessoa em Jesus, ela é nula, ela é vazia. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a nossa língua, ela funciona como uma radiografia, que vai revelando o que está no nosso interior. E é por isso que existem pessoas que são incendiárias. Tem gente que anda com uma tocha de fogo dentro de casa, tocando fogo em tudo que ela tem na casa e no casamento dela, e depois ela não sabe por que o negócio não está dando certo. Tem gente que são assim, incendiárias, as suas atitudes, elas tocam fogo no relacionamento, põem a casa abaixo, elas devastam não apenas coisas, mas elas destroem as pessoas. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 3, no verso 6, falando sobre a língua e sobre a comunicação, ele diz que a língua é fogo, e fogo, preste atenção, fogo queima, fogo, ele destrói, o fogo, ele arde, aonde ele chega, aonde o fogo chega, existe pavor. Aonde o fogo chega, existe perda. Aonde o fogo chega, vai existir morte. Então você precisa tomar cuidado com a sua língua. Ela é fogo. Não ponha fogo na sua casa. Não ponha fogo no seu casamento. Controle a sua língua, tome cuidado com o que você diz dentro de casa para o seu marido, tome cuidado com o que você diz dentro de casa para a sua esposa, use bem a sua língua para promover o diálogo, para promover a comunhão dentro da sua família, no seu relacionamento conjugal. Há incêndios que não são provocados pelo fogo, mas eles são provocados por causa da sua língua desrespeitosa. Porque aonde, querido, a comunicação ela é dura, aonde a comunicação ela é rude, os relacionamentos adoecem. É por isso que há muita gente que não consegue construir um casamento duradouro, porque eles tocam fogo na família, e tocam fogo como? Com a língua, com as palavras, com aquilo que dizem, com o comportamento que tem através das palavras. Os relacionamentos adoecem quando a nossa comunicação é dura e é rude. A conversa no lar, ela precisa ser uma fonte doce, a conversa no lar precisa ser agradável, precisamos ser canal de bênção. Nossa língua precisa trazer alívio e não tormento. A nossa língua precisa trazer esperança para as pessoas dentro de casa e não desesperança. A nossa língua, ela precisa ser um canal de bênção e não maldição. Então não ponha fogo na sua casa, minha querida. Mulheres, respeitem o seu marido, tenha palavras de compreensão com o seu marido, tenha palavras de ternura, de carinho nos lábios para com seu esposo. Marido, você também não ponha fogo dentro da sua casa. Tenha consideração com a sua esposa, seja gentil, seja doce e amável com ela, seja compreensivo, seja amigo e companheiro da sua mulher. Quando nós agimos com compreensão, com misericórdia dentro de casa, as feridas da alma, queridos, elas são saradas, a nossa família, ela fica consolidada, os filhos são ajustados quando a nossa linguagem é bondosa, é misericordiosa dentro de casa. A vida da gente flui melhor quando a gente aprende a usar bem a nossa língua. Então a família é abençoada quando nós tomamos cuidado com o que nós dizemos. É por isso que Davi orava a Deus, lá no Salmo 141, no verso 3, e ele ora pedindo a Deus o seguinte: põe, Senhor, ele diz aqui, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Se existe uma coisa que trabalha contra a duração do casamento, é a má comunicação, é uma língua que não é caridosa, que não é misericordiosa, que não é bondosa.
é aquela pessoa que é irônica, é aquela pessoa que tem sempre uma palavra dura dentro de casa. Então você não constrói um relacionamento duradouro. Todo relacionamento duradouro passa pelo procedimento de marido e esposa aprenderem a se comunicar de maneira gentil. Aí o que acontece? A gente percebe às vezes, não é? Irmãos, uma vez, eu fico vendo isso aqui, uma vez eu quase fui atropelado, já que eu falei, uma vez eu fui quase atropelado pela televisão, literalmente atropelado. Me lembro que uma vez eu estava passando num local, e a casa estava pegando fogo, mas fogo assim, a linguagem do casal estava bem agitada, e eu estou chegando perto, estou vendo que barulho, mas estou passando na calçada. Daqui a pouco eu passo na janela assim, irmãos, por um triz, voou uma televisão pela janela, bateu no meio da rua, eu quase fui atropelado por uma televisão. Eu nunca tinha visto uma televisão sair pela janela, primeira vez, voou lá no meio da rua, quase me acertou. Aí, entre a janela e a porta, mas isso foi tão rápido, que eu nunca tinha visto aquilo não, eu passei assim, a janela estava aberta, a televisão voou por trás, quando eu olhei a televisão batendo na porta, eu estava andando, tinha uma porta, assim, quando eu vou dar um passo, voou o aparelho de som pela porta, eu quase fui atropelado por uma televisão, um aparelho de som. O ambiente na casa estava fogo puro, irmão, o negócio estava feio lá. Se você quer um casamento que dure, um relacionamento duradouro, não ponha fogo na sua casa, não ponha fogo na vida do seu marido, nem da sua mulher. Amém, queridos? E por último, se você quer realmente um relacionamento duradouro, não está aqui nesse salmo, mas eu quero trazer à sua memória. Se você quer um casamento duradouro, isso só é possível quando o amor está presente. Olha, queridos, o amor edifica, constrói. Você sabe que o amor é o fundamento de um lar. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios 13, ele começa a descrever 15 qualidades do amor. Fique tranquilo, eu não vou falar das 15 agora. Ele descreve, e aí Paulo começa dizendo assim: o amor é paciente, né, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus próprios interesses. Ai, 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 isso doeu. Que tem de gente dentro do casamento procurando o seu próprio interesse e botando a casa abaixo por causa disso. Não, eu tenho direito de ser assim, eu quero. O amor não procura os seus interesses. Paulo continua dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele finalmente diz: o amor jamais acaba. A base da família não é o dinheiro, a base da família não é a posição social que o casal tenha conquistado, a base da família também não é beleza física. Irmãos, há 30 anos atrás eu era um pouquinho mais bonitinho, eu tinha mais cabelo, eu não tinha um pequeno calo aqui, né, um calozinho aqui, eu não tinha. Eu era um pouquinho mais apreciado, assim, eu acho, de aparência, um pouquinho melhor. Mas como o casamento duradouro, ele está fundamentado sobre o amor e não sobre beleza. Ele está fundamentado sobre o amor e não sobre dinheiro e posição social. Ele tem permanecido. Os valores materiais, eles são passageiros, eles são fugazes, eles são como a neblina que logo passa. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o amor jamais acaba. Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Isso significa que o amor é aquilo que une perfeitamente um casal, uma família. E nada pode separar aquilo que o amor junta, aquilo que o amor ata, aquilo que o amor constrói. O amor é como um orvalho, ele todas as vezes, ele desce renovando tudo. O amor, Paulo diz, jamais acaba. Todas as vezes que eu vejo um relacionamento terminando com aquele argumento de que o amor acabou, é porque de alguma forma quem estava envolvido nesse relacionamento
não tomou cuidado com esses princípios. Um casamento só supera a prova do tempo, só supera a prova dos anos, só é duradouro quando o amor está presente. Então, meu querido, entenda que aquilo que faz um casamento durar longos anos não é beleza, não é dinheiro, nem é posição social, é o amor. E o amor não é paixão. Paixão é sentimento, passa. Amor é uma decisão. Eu decidi amar a minha esposa, ela decidiu me amar, me perdoar como eu também decidi perdoá-la. E por isso a gente pode construir um relacionamento duradouro, que no meu caso está caminhando para 30 anos. E eu espero que até Jesus voltar. Para isso nós temos trabalhado, para isso nós estamos vivendo ou tentando viver de acordo com os valores da palavra de Deus. Então, querido, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero orar com você nessa hora. Você quer construir um relacionamento que seja duradouro? Observe essas recomendações do salmista. Observe com atenção aquilo que a palavra de Deus orienta, aquilo que ela nos diz. Faça uma faxina no seu coração. Olha, não existe casamento perfeito, irmãos. Não existe. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando na igreja lá em João Molevade, quando eu era pastor lá. Eu tinha uma pessoa na igreja, membro da igreja, e ela estava vivendo, era uma mulher, ela estava vivendo uma grande crise no casamento dela. Ela estava sentada no primeiro banco. Aí ela olhou para mim assim, eu vi que ela prestou atenção na mensagem. Acabou o culto, eu estava um pouco cansado naquele dia. Cumprimentei o pessoal, me assentei no primeiro banco. A Lu estava fazendo alguns negócios, ela estava perto. Ela falou assim: pastor, eu estava vendo o senhor pregar e eu pensei comigo, por que o senhor não é o meu marido? Eu falei assim: eu não sou o seu marido, porque você está num momento de grande sofrimento. Você não escolheu a pessoa errada. A pessoa que você casou é que não está observando alguns valores, está destruindo o seu lar. Mas se ela fosse conversar com a Lu, ela ia descobrir que eu tenho um monte de defeito, porque não existe casamento perfeito. Nenhum de nós alcançamos ainda essa realidade. Então às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim: nossa, o casamento do pastor deve ser maravilhoso. É maravilhoso, mas eu tenho um monte de defeito. E não vai atrás perguntar para a Lu não, que você vai ficar muito decepcionado comigo. Mas a gente aprendeu a superar essas dificuldades, e a nossa convivência é muito boa. A nossa convivência é uma convivência pacífica, de respeito, e a gente gosta de estar junto, porque quando a gente constrói um relacionamento duradouro, edificado sobre princípios da palavra de Deus, os anos virão e passarão por nós, mas a gente vai estar ali, firme. E para terminar, eu gosto muito de simbolismo. Eu falei do cordão, falei da pulseira, falei do anel. Mas irmãos, essa aliança tem um símbolo para mim muito grande. Aqui eu carrego na minha mão. Ela uniu os meus avós por 64 anos, até que a morte os separou. No dia que eu fui casar, pedi ao meu avô a aliança, derreti e fiz 2. Já se vão mais 30 anos. Quem sabe o Davi ou o Felipe, quando eu não estiver mais aí, e a Lu, queiram dar continuidade a isso. Essas alianças não têm o valor de ouro, elas têm o valor de quase um século unindo casais. Elas são símbolos para mim. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer nessa noite, porque quando nós lemos a tua palavra, ela sempre traz para o nosso coração instrução, revelação,
motivação e também correção. Que nesta noite, Espírito Santo, esta palavra que nós pregamos, que esta palavra que nós proclamamos, que estas boas novas possam, ó Deus, encontrar espaço no coração de cada homem, mulher, de cada rapaz e moça que está aqui, de maneira que esses princípios possam se fazer presente na vida de cada um deles, ajudando no casamento, e aqueles que ainda não são casados, ó Deus, quando o fizerem, possam construir o seu relacionamento sobre esses fundamentos que é a Tua palavra, a fim de que o seu lar, a sua família possa ser estável, para que o seu casamento possa ser duradouro, para que haja paz, para que haja felicidade, para que haja companheirismo nesse relacionamento conjugal. Eu quero abençoar esta igreja, quero abençoar cada família que está aqui, ó Deus, e quero repreender em nome de Jesus todo ataque do diabo contra os casais, contra as famílias desta igreja, todo espírito de mágoa, de desentendimento, todo espírito de desacordo, toda situação que o maligno põe na cabeça das pessoas para distanciar uma da outra, eu estou repreendendo em nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Deus, que nenhuma ação do maligno contra a vida de nenhum casal desta comunidade, daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, que eles sejam abençoados com a bênção da unidade, da compreensão, do perdão, com a bênção do amor. Ó Deus, nós oramos declarando a bênção do Senhor sobre esta comunidade e este povo, Pai, e pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia, a fim de que nós possamos continuar construindo um relacionamento duro, que seja para a glória de Jesus, Pai. É no nome de Teu Filho que nós oramos, amém.